brasileiro não sabe economizar ou não tem condições para isso? Isso está ligado à nossa cultura, né? A energia e a água em abundância. Então, nós não fomos educados desde pequenos. Mas existe um movimento que vem transformando isso, né? Movimento que veio para ficar, a sustentabilidade, ela está aí. E principalmente focado nas próximas gerações. Os trabalhos com as crianças têm dado muitos resultados, a parte de educação. Então, e aí quando você fala o trabalho com as crianças, ou seja, os pais, não só a escola, tem que também ensinar as crianças a já começar a economizar a água, que é um bem finito, e a energia elétrica em contrapartida, né? Claro, o papel dos pais é importantíssimo porque eles são um exemplo, né? Os filhos vão acabar modelando e copiando os hábitos deles. E como tomar banhos rápidos, juntar o máximo de roupas possíveis antes de lavar, ficar com a geladeira o menor tempo possível aberta. Então são coisas que você vai aprendendo desde pequeno. O que existe também é um movimento das crianças aprendendo na escola e ensinando e corrigindo os pais em casa. Isso é muito bacana, essa transformação. E você tem sentido que nos últimos tempos ou seja, essa é a tendência, os filhos ensinarem os pais? Hoje faz parte sim, a liderança mais forte é de cima para baixo, né? Mas de baixo para cima também funciona. Eu particularmente converso com meus filhos, tenho uma filha chamada Isabelle de 8 anos e o Arthur de 2, e que é mais pequenininho, mas a gente já vai tentando ensinar. E a Isabelle sempre me lembra também, vai cobrando, porque isso tem que ser um mantra, né? A gente tem que estar sempre lembrando para economizar água, energia, porque é uma questão de disciplina. A melhor forma de economizar energia, a mais barata, é eliminando o desperdício. E essa está diretamente ligado ao comportamento, né? Às atitudes, né? Então, se você quer economizar energia ou água dentro da sua casa, primeira coisa, você tem que comunicar à sua família e falar com todo mundo, estabelecer uma meta e tornar isso divertido. Porque economizar dinheiro e ajudar o planeta tem que ser algo bacana, tem que ser algo alegre, né? O maior desperdício hoje está em casa ou nas empresas? Em casa e nas empresas. Nas empresas existem muito desperdício porque alguns colaboradores, eles entendem que não são eles que estão pagando a conta. Então esse comportamento é muito comum também em hóspedes, em hotéis, em ambientes públicos, em shoppings. Não sou eu que pago essa conta. Parte do trabalho que nós fazemos é mostrando que o que está em jogo é a manutenção de vida na Terra. É como as gerações futuras vão sobreviver, de que forma a gente passa esse planeta para os nossos filhos, para os nossos netos. A partir do momento que você consegue elevar o nível de consciência do usuário e ele entender, é um caminho sem volta. Independente do ambiente onde ele estiver, ele vai lembrar sempre desse compromisso, né? Nós temos o desafio de transformar a sustentabilidade, o uso racional, o cuidado do nosso planeta em um código de honra, assim como um código de honra da sustentabilidade, né? Então, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, a gente sabe que há no mercado diversos equipamentos hoje que auxiliam você a economizar água, que auxiliam você a economizar energia elétrica, enfim, mas ainda são equipamentos caros, porque obviamente já são tecnologicamente avançados. Como é que essas pessoas mais simples elas podem fazer uma economia baseada realmente no corte? Muito bem. Existem uma série de tecnologias à disposição, mas como você comentou, se faz necessário investimento. A mais poderosa é que não se faz necessário investimento. Por exemplo, nessa época do ano, as pessoas tomam banhos mais longos e elas vão lá e ajustam o termostato do chuveiro elétrico para a opção inverno, aumentando a potência, aumentando 30% o consumo. E esquecem, por exemplo, de ir lá na geladeira e reduzir a potência dela, até porque nós estamos no verão, estamos no inverno. Algumas pessoas também, antes de tomar banho, elas esperam o banheiro ficar quentinho, ficar aquele vapor, e aí depois vai tomar banho. Então, se você combinar com a sua família em determinados horários, todo mundo tomar banho próximo, já acaba reduzindo esse desperdício. Alguns compromissos também, que pode ser assumido com a família, como o homem não fazer barba durante o banho, a mulher não lavar lingerie durante o banho, combinar com as crianças 5 minutos. Hoje todo mundo tem celular, é possível colocar um timer de 5 minutos enquanto a criança toma banho. Então, se você desafiá-la, criar uma competição positiva, vai ser bacana. Bom, agora você falou da água, basicamente você falou da energia elétrica, perdão. A água, que é um bem finito, é um bem que, obviamente, a gente tem aqui em abundância, né? E é exatamente o que você falou, a gente foi mal acostumado ao longo de toda a história do Brasil, né? Mas como fazer essa economia de água surtir efeito realmente? Muito bem. O
que nós fazemos a partir quando começamos um programa de transformação cultural, é disponibilizar para as pessoas informações que elas não têm. Por exemplo, nós somos em 195 países, 11% de toda a água do planeta está no Brasil. Então não é porque tem muita água aqui que a nossa responsabilidade diminui. Pelo contrário, é aí que a nossa responsabilidade aumenta. Porque 97,5% da água do planeta é salgada. 2,493 é doce, só que estão em locais de difícil acesso, como no lençol freático ou congelado no iceberg. O que sobra de água disponível ao homem é 0,007% da água do planeta, ou seja, menos do que 1%. Uma xícara de café, por exemplo, são necessários 140 litros de água para você regar a planta do café até chegar ao ponto de colher, torrar e moer. A partir do momento que você vai compartilhando essas informações, ocorre a expansão do nível de consciência. A pessoa não consegue mais olhar o desperdício daquela mesma forma. Principalmente quando você divulga alguns dados, como na África subsaariana, 45% da população não tem acesso a nenhuma fonte de água potável. E a maior parte das doenças que a gente sofre hoje vieram de lá, como HIV, ebola, chikungunya, zika vírus. Então tudo está diretamente relacionado em cadeia, né? Esse equilíbrio aí da mãe natureza, né? Wagner, agora vamos falar realmente da tecnologia hoje que nos oferece aí diversas formas para que você possa economizar. Há uma situação que até o governo já tentou, se eu não me engano, acho que até virou lei, de você colocar em prédios as placas solares para você aquecer água e em determinadas há casas, por exemplo, que até produzem energia com isso, né? Há a possibilidade de se fazer isso em larga escala? Assim, precisa de mais incentivos, né? Para você ter uma ideia, um país como a Alemanha cabe na área desmatada da Amazônia. Só que ele tem 80 vezes mais geração de energia solar que é o Brasil, mesmo ele tendo um volume menor de iluminação natural como nós temos no Brasil em abundância. Lá você não paga imposto na hora de importar, não tem juros para você fazer um financiamento e já tem produção em escala. No Brasil a gente tem que modelar, os países estão dando certo. A boa notícia é que nesse semestre foi anunciado pela BNDES que ele vai financiar a instalação de placas de energia solar com juros de 4% ao ano. Então, isso já é um incentivo. Hoje já é possível também fazer a cogeração distribuída, onde o excedente que você gera na sua casa, você envia para a rede e isso retorna em descontos. Então, já existe uma série de possibilidades.